Bem, hoje aqui nós vamos fazer um vídeo contra o mago do realismo, em que ele diz que a presciência de Deus e o livre-arbítrio são incompatíveis. E, sinceramente, só um adendo aqui, eu comentei em um outro vídeo dele, ele foi desrespeitoso demais comigo. Nós estávamos conversando de outro assunto que agora não me lembro, e ele agiu como uma criança. Ele começou a spamar um monte de comentário falando de plágio, como uma criança mesmo. Porém, hoje aqui nós vamos responder de forma educada a objeção dele. E eu não sei se eu fui bloqueado do canal dele, não sei se o Ian é o administrador de lá, mas vamos responder aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos bater um papo hoje sobre essa historinha do crente, o tal de molinismo e presentismo. Vamos lá, minha gente. Molinismo e presentismo são adequações religiosas. Vamos falar um pouco agora desse tal de molinismo. Se Deus sabe antes o que eu vou fazer, então eu não tomei a decisão de fazer esse. Sim, no presente você não tomou essa decisão de fazer esse algo, mas como Deus é considerado transcendental, ou seja, além do tempo, significa que todas as coisas já aconteceram por ele. Uma forma de dizer isso em escalas humanas é como se nós pegássemos um jogo de futebol, no qual nós já assistimos por inteiro e vêssemos desde o começo. Conforme a gente vai passando o vídeo, a gente já sabe o que vai acontecer no jogo. Porém, não fomos nós que tomamos as decisões, não fomos nós que ganhamos pelos jogadores e etc, né? Isso não significa, nós sabendo, né? Nós sabemos que como o jogo acabou, não significa que nós predestinamos o jogo, né? E nenhuma das duas doutrinas diz isso, muito menos o presentismo. O presentismo é a doutrina dos TJs e dos teístas abertos, né? E nenhuma das duas exclui o livre-arbítrio, muito menos o presentismo. Algo. Deus não é onisciente? Aonde está o livre-arbítrio? Eu acabei de explicar, tá? Deus fala que tudo está previsto. Então, para que serve o livre-arbítrio se tudo o que vai acontecer já está escrito? Já está escrito não, né? Já está na consciência dele como um ser transcendental, como eu disse. Durante a doutrina molinista, arminianista e etc. Como mudar a história da sua vida se ela já foi escrita por Deus? Não foi escrita por Deus. Como ele é transcendental, ele sabe todos os acontecimentos que nós tomamos, como um jogo de futebol no qual nós já assistimos o jogo. É um erro de razão e lógica. Aí, diante dessas verdades acima, o religioso vem fazendo... Sim, nós vamos responder uma objeção do Ian Rodrigues aqui, que é um ateu que no começo nós tivemos grandes problemas pela falta de disciplina, porém agora eu acho que ele aprendeu um pouquinho, né, sobre disciplina, e eu vou responder ele de forma educada, porque agora ele não parece uma pessoa tão ignorante como era antes. Contorcionismo para adequar o livre-arbítrio divino cedido aos Ninguém homens, faz isso, ninguém criando, faz isso. por exemplo, o molinismo e o presentismo, verdadeiras pérolas de adequações ao conhecimento secular, sendo o último uma diminuição proposital do poder de Deus. Engraçado que ele fala, 4 minutos de vídeo, 4. E mesmo assim ele faz objeções sem o mínimo de argumentos. Diante do paradoxo apresentado. Não é um paradoxo. O molinismo é a doutrina sobre a divina providência, que leva o nome do jesuíta espanhol Luís de Molina, que procura conciliar as ideias de que os seres humanos possuem liberdade significativa ou libertária e de que Deus possui controle providencial
sobre tudo o que ocorre. A maneira pela qual Deus é capaz de exercer controle providencial sobre tudo o que ocorre no mundo onde existem criaturas livres é através de seu conhecimento médio, isto é, conhecimento hipotético ou conhecimento contrafatual de tudo o que essas criaturas livres fariam. Só um adendo, o molinismo ele não fala sobre a predestinação de Deus, sobre a predestinação que ele predestina as pessoas, só fala como ele sabe dessas coisas. Em todas as circunstâncias em que Deus as colocaria. Que Deus O colocaria, não, conhecimento né? médio, portanto... O molinismo nunca diz isso. O molinismo nunca disse isso. Conhecimento Se você pesquisar 5 minutos sobre o molinismo aí no seu Google, você vai ver que o molinismo nunca disse sobre isso e sobre predestinação. dos contrafatuais acerca do que criaturas livres fariam as circunstâncias em que elas fossem colocadas. O presentismo. Deus sabe de todo o passado e o que está acontecendo agora, no presente, mas não sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele não existe. Não saber o futuro não afeta a onisciência de Deus. Como assim não afeta? Os crentes não falam que Deus sabe tudo? Essas são doutrinas sagradas diferentes, né? Doutrinas naturais, que a doutrina dos TJs dizem que a onisciência de Deus é só para o presente e para o passado. Só que a doutrina católica e outras doutrinas, elas dizem que elas colocam o atributo de presciência como uma forma a mais da perfeição de Deus, né? E coloca Deus como um ser perfeito, que eu acho que Deus, não sabendo do futuro, ele não seria dessa tal forma. Porém, respondendo pela doutrina própria, ela não afeta a onisciência de Deus que se diz do presente e do passado. Então você está juntando duas doutrinas e tentando argumentar, sendo que quem acredita no presentismo, quem acredita no presente e no passado, né, que Deus sabe disso, não acredita que Deus, em sua onisciência, saiba do futuro. Passado, presente e futuro? Eles não falam que está escrito por Deus, que o seu... O Testemunha de Jeová, no qual acreditam nisso, né? Os teístas abertos também, eles nunca disseram isso. destino é ditado por Deus? Não. Livre-arbítrio não vem de deuses ou de uma inteligência superior, e sim do conhecimento adquirido diariamente no decorrer de toda a nossa vida. Nascemos sem livre-arbítrio e ganhamos, com o passar do tempo, angariando conhecimento através de nossas... Bom, agora ele não vai mais falar das doutrinas, ele vai falar de um livre-arbítrio numa visão normal, assim, na verdade, definição de livre-arbítrio, e não vai mais atacar nem essas duas doutrinas. Então deu 3 minutos de vídeo, 4 minutos, e tipo, ele fica 1 minuto e meio só falando da visão dele, nem tentando refutar o molinismo. E vocês viram como são objeções fracas e fáceis de responder, como ele disse que se Deus é presciente, ele já ditou todo o futuro, sendo que as doutrinas que acreditam no livre-arbítrio não diz que Deus predestina não predestina as pessoas, porque isso não seria livre-arbítrio. Quem acredita que Deus predestina as pessoas, claro, na Bíblia tem algumas pessoas que foram predestinadas por Deus, só que nós não fomos predestinados por Deus na doutrina normal, né, sem ser a calvinista e etc, que Deus predestina todos. Então ele está tentando juntar duas visões e colocar um paradoxo, sendo que não existe paradoxo, são visões diferentes e que devem ser debatidas e chegarem numa conclusão, né? Bom, agora aqui a gente vai ler a objeção do Ninja Ateu acerca disso, né? Que eu falei que ia fazer um vídeo respondendo, que eu acho que foi bloqueado, não sei. Bom, ele disse aqui: Vitor, diga aí, você acha que é possível coexistir a lei do retorno com livre-arbítrio? Bom, eu acho que sim, não
por uma predestinação de Deus aqui no mundo, né? Mas por uma predestinação das pessoas mesmo. Ou uma culpa que você sente, por exemplo. Porém, a gente vai responder essa objeção conforme conforme eu vou lendo o texto, né? Parece que isso é uma contradição, pois a lei do retorno é um sistema cíclico dentro de uma perspectiva teísta, obviamente, que traz o resultado das ações humanas conforme alguns fazem, bem ou mal, dentro da lei sistêmica funciona assim. Se você fizer o bem, irá receber o bem, mas se fizer o mal, receberá o mal, pois tudo o que você fizer para alguém irá voltar para você em dobro. Agora vamos parar para pensar e questionar um pouco. Será que o indivíduo 1 fizer algo de errado para o indivíduo 0 e receber o mal também do indivíduo 2? O responsável por fazer o mal do indivíduo 1 vai receber o mesmo troco pelo que fez a 1 e assim sucessivamente? Bom, eu acho que isso não se diz da lei do retorno. Eu acho que isso só diz da aleatoriedade mesmo. Tipo, como ele vai citar o exemplo aqui dos cachorros, isso não é a lei do retorno que a Bíblia cita. Porém, a lei do retorno pode-se dizer de Deus mesmo, como no futuro, se a pessoa mata alguém, já que na Bíblia está descrito que quando nós fizemos algo de errado, a nossa consciência pesa, né? Porém, algumas pessoas, como tendem ao mal, a maioria das vezes, né? Se elas não sentirem a culpa de assassinar alguma pessoa, por exemplo, ou chutar um cachorro, fazer alguma coisa assim, elas vão parar no inferno, né? Ela receberá o mal, porque ela fez um ato contingente que não era necessário. Assim, ela está, como que eu posso dizer? Ela teve a liberdade para fazer isso. Mas aqui ele vai continuar, então a gente vai continuar respondendo. Mas tem outro detalhe que faz ser logicamente inválido e irracional. Em consideração o fato que muitos creem, pois uma que faz o bem não poderia estar recebendo mal em nenhuma ocasião. Não, ninguém diz isso. Mas, porém, se a pessoa receber o mal, mesmo fazendo bem, ela receberá o bem máximo ao final, que é a eternidade junto com Deus. Então não. E a pessoa que estivesse fazendo mal recebendo bem em nenhuma ocasião. Pois isso, seriam bens naturais, se ela conseguisse, né? Mas amizades, por exemplo, ou sem ser bem materiais, porém bem psicológicos mesmo, ela provavelmente não estaria... Como que eu posso dizer? Ela não estaria recebendo esses bens. E no final de sua vida, ela provavelmente iria para o inferno, né? Pois já começa a romper essa ligação teísta, porém tem outro detalhe, por exemplo. Que relação de contexto é entre o dia 1, que alguém acaba chutando um cachorro em Nova York, com o dia 7, que o mesmo indivíduo recebe uma mordida de outro cachorro ao ir para a Califórnia? Nenhuma. Não tem nenhuma ligação. Qual é a ligação contextual? Nenhuma, como eu disse aqui. É perceptível que terá aqueles que irão mencionar a tal punição divina, que é uma falsa premissa e vai contra o livre-arbítrio da criação do mesmo. Eu acho que não. Aqui, nesse caso que você citou, não tem nada a ver com punição divina ou algo do gênero, né? Nesse contexto aqui que você citou. Mas, porém, o livre-arbítrio junto com a punição divina, como o do inferno, não vai contra o livre-arbítrio. Porque, por exemplo, vai dizer que se você botar a mão no fogo, você vai dizer que não teve livre-arbítrio para escolher o fogo, para escolher colocar a mão no fogo ou não. Se há um ato contingente, ou seja, se separar de Deus, é um ato contingente. Você usou o seu livre-arbítrio, a sua liberdade para escolher não ficar com Deus. Porém, há um contraponto nisso, né? Se você ficar com Deus, você irá receber o bem. Se você ficar contra Deus, você irá receber o mal. Esse é o livre-arbítrio citado na Bíblia, como ele menciona até aqui embaixo mesmo. É perceptível que terá aqueles que irão... Lembrando que estamos me referindo a Javé. Lembrando que existem cachorros mansos e bravos, e dependendo dos mesmos, cada um ao ver humano, o outro irmão terá uma reação diferente. Na Bíblia tem um registro sobre isso. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear,
isso também se fará. Isso não quer dizer apenas do presente, né? Quer dizer do futuro, como eu mencionei aqui, a punição divina do inferno, por exemplo. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, já que o homem é corrompido, né? Mas o que semeia no espírito, ou seja, ficar junto com Deus, do espírito se fará a vida eterna. Como eu disse aqui em cima, né? Se a pessoa fazer atos maus, atos da carne, como masturbação, e querer o seu intelecto ter uma debilidade, e ele seguir essa debilidade, como virar gay, a mulher virar lésbica, etc., os desejos da carne, ela se fará a corrupção, ou seja, um inferno, se ela não se arrepender, é claro. Pera aí, galera, que eu vou espirrar. Porém, se ela ficar junto com Deus e ela ceifar o espírito, ela irá ganhar a vida eterna. Ou se sentir a culpa dos desejos carnais dela, como eu citei abaixo, ela vai receber a vida eterna, se ela sentir culpa e se ela se arrepender a Deus. Também provavelmente irá surgir outra objeção sobre as pessoas que não conhecerão a Deus, e na minha visão, e na visão da igreja também, na igreja católica, as pessoas que não conheceram Deus, sem culpa, é claro, elas não irão ir para o inferno. Essa é a minha... Estourado. Acabei de receber uma mensagem aleatória. Bem, então esse foi o vídeo. Amanhã eu vou postar um vídeo contra o hoje, porque era pra mim ter postado esse vídeo ontem, só que eu tive que refazer ele porque alguma coisa deu errado, não queria postar. Então amanhã, ou hoje mesmo, terá um vídeo contra o Antônio Miranda sobre contradições bíblicas, que... eu não tenho nenhum problema com o Antônio Miranda falando nisso. Eu acho ele palpiteiro pra caralho na opinião religiosa dele. Porém, a pessoa dele, eu conheci no Messenger e ele é uma pessoa muito legal mesmo. Então, obrigado e tchau.